Salmo 39, é um salmo de Davi. O título diz, né, súplica pela misericórdia de Deus diante da fragilidade humana, né? A grande parte das pregações que você vai ouvir, né, baseada neste salmo, é justamente falando da fragilidade humana, né? O quanto que nós somos frágeis, né? Mas não é apenas disso, né, que esse texto trata, né? Davi, você vai perceber aqui que Davi, ele está passando por um momento, um grande momento, né, um momento de grandes tentações, grandes provações, e ele então está nos mostrando aqui que a vida nós iremos enfrentar muitas tentações, né? E ele vai também nos mostrar como nós podemos vencer essas tentações, né? Essas tentações. Por isso que justamente o tema da mensagem é como vencer as tentações. Baseado aqui nesse texto de Davi, que ele vai nos ensinar, vai nos mostrar com a sua vida, tamanho das suas tentações, das suas angústias e aflições, e qual o caminho, né, ele se utilizou, ou qual caminho ele percorreu para vencer essas tentações, essas angústias e aflições que todos os servos de Deus enfrentam, né? Então vamos ler aí o Salmo, né, inteiro, depois eu começo a expor aqui. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua, protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Você vai notar que ele não descreve o que ele está passando, né? Quais são as suas tentações, quais são os seus problemas, mas ele deixa de maneira muito clara que ele está passando por uma grande angústia aqui. Verso 2. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Então você vai perceber aqui ao longo deste salmo, que são os pontos que eu vou abordar aqui com você. Como que vencemos a tentação? Primeiro, ele vai dizer que essa disposição de se santificar. Ou seja, ele está lutando, né, colocando amarra, mordaça em sua boca, para não blasfemar, para não murmurar, para não reclamar diante das enormidades da vida, diante dos problemas, diante das angústias e diante das aflições. E é exatamente isso que eu e você, nós temos também que aprender a fazer isso diariamente, pois afinal de contas, na maioria das vezes, ao levantarmos da nossa cama, nós já tendemos a reclamar, a murmurar, talvez até mesmo a blasfemar contra Deus por conta das nossas circunstâncias, por conta das nossas dificuldades, por conta das nossas limitações. Então, uma das maneiras de você vencer a tentação é justamente essa disposição em se santificar, ou seja, essa luta constante em examinar a si mesmo, lembrando que nós estamos neste processo de santificação. Então, nós temos sim muito o que melhorar. Se você fizer uma breve análise na sua vida, diariamente você vai perceber, muitas vezes, o quanto você murmura, o quanto você reclama, nada para você está bom, o emprego não está bom, a casa não está bom, a família não está boa, o salário que você ganha não está bom. Então Davi, ele está dizendo aqui que ele está lutando contra essas tentações. Ele está ali disposto a se santificar, está se sacrificando. Esta é a grande verdade, né? Muitas vezes o cristão ele interpreta isso de maneira errada, né? Eu fui salvo agora pelo Senhor, agora é só relaxar, é só curtir a vida, é só viver de boa. Nós fomos salvos e somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, de graça, mas nós estamos neste processo de santificação, que é uma luta diária que todo cristão ele vai enfrentar. Pois afinal de contas, do que adiantaria você ficar aqui 20, 30, 40 anos, aqui ou em qualquer outra denominação, e ao olhar para trás, após 40 anos, você vê que você continua aquela mesma pessoa mesquinha, aquela mesma pessoa dura de coração, aquela mesma pessoa mergulhada em seus pecados. Do que adiantou? 30, 40 anos e você continua a mesma pessoa, nada mudou. Se você esqueceu, talvez você tenha se esquecido, né, que você foi chamado para se parecer com Cristo. Isso envolve o seu caráter. Como que você é? Você se parece com Cristo? As suas atitudes, né, as suas decisões, as suas ações se parecem ou refletem a Cristo? E ele vai nos mostrar aqui também, o segundo ponto para você vencer essas tentações é justamente suportar o sofrimento. É que nós somos uma geração tão fraca
que nós não suportamos as angústias, as pressões da vida. Ele está dizendo aqui, você percebeu logo no verso 2, né, que no verso 1 ele diz, olha, eu coloquei mordaça em minha boca. Ou seja, eu estou aqui me santificando, tentando ao máximo fazer algo para agradar a Deus, não me levantar contra o Senhor. E aí no verso 2 ele diz, olha, mas a minha dor se agravou. Eu estou aqui me santificando, me separando, me consagrando, e esta dor agravou ainda mais. E é exatamente isso que acontece. Na maioria das vezes o sofrimento vai aumentar. Então você tem que aprender, nós temos que aprender, para vencermos as tentações, saber que nós temos que ser fortes. E não em nós mesmos, mas em Cristo. Então nós temos que suportar o sofrimento. E na maioria das vezes, quando você trilha esse caminho, e é o que ele está dizendo aqui, quando você decide, né, se santificar, você vai ter que suportar o sofrimento. E muitas vezes o sofrimento virão justamente por você se santificar. Quando você se separa, você decide fazer o que é reto, o que é certo, o que é justo, na maioria das vezes você vai sofrer, e muito. E ele vai mostrar também aqui uma das maneiras de você vencer, talvez seja o ápice aí para você vencer as tentações aqui no texto, é justamente enxergar a sua fragilidade. Quem você é, quem nós somos. E ele vai usar inúmeras linguagens, inúmeros recursos para mostrar o quanto que nós somos extremamente limitados. O quanto que a nossa vida é extremamente frágil, e que não adianta você querer acumular muita coisa, se nós vamos embora daqui a pouco. É isso que ele está dizendo. E também confessando os seus pecados, né? Essa é a maneira de nós vencermos aí as tentações. Então, passamos ali novamente, verso 2. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua dizia, ó Senhor, está vendo aqui para vencer a tentação. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Davi, ele sabia que ele era frágil. Assim como nós, creio que a maioria de nós que estamos aqui, sabemos que somos extremamente frágeis, extremamente limitados. Mas o que Davi está pedindo ao Senhor, Senhor, faz-me enxergar esta verdade de maneira tão clara. Assim como Jó, não é? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Há muitas coisas que eu e você muitas vezes apenas sabemos de maneira intelectual. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Todos nós sabemos que um dia nós iremos partir. Mas quantos de verdade têm esse real entendimento da sua fragilidade? Você não precisa esperar chegar, você está num leito de hospital para reconhecer a sua fragilidade. Então é isso que Davi está dizendo, Senhor, faz-me enxergar a minha limitação. Verso 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Uma linguagem para mostrar isso, a vida é curta. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. O que é um sopro? Acabou. É isso que ele está descrevendo. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão. E não sabe quem ficará com elas. Isso aqui é notório, né? As pessoas vão acumulando, vai embora, fica para o outro. Na maioria das vezes os filhos, que não aprenderam nada, queimam, né, a herança dos pais no estralar de dedos. Verso 7. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. E é nele que está a sua esperança também. Livra-me de todas as minhas transgressões, ou seja, confessando os seus pecados. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abra a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo. Desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Mais uma vez, né, está diante de nós Davi falando que ele está sendo alvo da ira de Deus, justamente por conta dos seus pecados. Senhor, verso 12, ouve minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Até aí.
Como eu disse, né, o tema da mensagem é como vencer a tentação, as tentações. Nós somos tentados, isso a todo instante e a todos os dias, né? Há vários tipos de tentações. O problema é que quando nós vamos falar de tentação, as pessoas atrelam apenas a uma tentação sexual. Há várias tentações, há vários tipos de tentações. E esse texto ele está nos mostrando o que é a tentação e como nós podemos e devemos vencê-la, né? Davi está descrevendo um cenário diante das maldades, diante da prosperidade, diante dos insultos, das mentiras dos ímpios. E ele, mais uma vez, está dizendo que ele foi tentado a perder a sua cabeça, a chutar o balde e explodir com tudo. Então, primeiro ponto, como vencer, então, as tentações? Primeiro, você tem que ter essa disposição de se sacrificar, ou melhor, de se santificar. Ele está dizendo, usou a linguagem aqui de tapar a boca como uma mordaça. O que ele está descrevendo é, eu estou fazendo de tudo que estiver ao meu alcance para me santificar. Ou seja, bate aquele desejo, aquela vontade de blasfemar, de murmurar, de reclamar, de querer meter o pé em tudo. Mas ele está dizendo, eu estou lutando com todas as minhas forças. Tudo o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Assim como em Jó, nós vemos exatamente isso no capítulo 31. Ele diz, olha, fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma. O que ele estava dizendo é uma luta nessa santificação. Então eu e você, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se de fato você nasceu de novo, e o Espírito Santo habita em você. Você é uma nova criatura, você está salvo, você é salvo. Você foi selado pelo Espírito de Deus. Então você é salvo. A salvação é garantida, a salvação é certa. E aí muitos eles acham que agora, pelo fato deles já estar salvo, e foi salvo por Cristo Jesus, o que ele tem que fazer agora é relaxar. Inclusive muitos pregadores eles dizem isso. Não, agora você não tem mais que lutar contra o pecado. Você tem que relaxar, você já está salvo, a salvação já está garantida, a vida eterna está garantida, ponto final. Todavia a Escritura não nos mostra que deve ser assim. Pelo contrário, agora nós somos revestidos. A graça de Deus está sobre nós, nos fortalece, nos renovando a cada dia, então nos dá força para vivermos uma vida que glorifica a Deus, que exalta ao Senhor. Então nós estamos neste processo de santificação. Então, em hipótese alguma, nós podemos agora sentar e relaxar. Davi está dizendo isso, ele não está relaxando. Assim como Jó também não está relaxando. Pelo contrário, eles assumem um compromisso. Eles estão assumindo ali uma batalha, eles estão numa luta, nessa santificação. E é exatamente isso que eu e você também temos que viver diariamente. Precisamos melhorar, precisamos mudar a cada dia. Estamos neste processo de santificação. E é claro que a cada dia é um passinho, onde nós temos que nos parecer ainda mais com o Senhor. Então o homem ele não pode se salvar. Ele não pode salvar por si só, por suas obras, por seus méritos. Todos nós já sabemos. É impossível que um homem consiga se salvar. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Ou seja, ele não é nada sem Deus. A Bíblia descreve, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, que nós não podíamos fazer nada por nossa salvação, pela vida eterna. O caminho é apenas sempre o mesmo. Fé, arrependimento e fé. Arrependimento, arrependermos dos nossos pecados, fé em Cristo Jesus. Este é o caminho da vida eterna, este é o caminho da salvação. Não é o caminho dos 318 pastores, não é o caminho do Vale do Sal, não, é o caminho do arrependimento e fé. Arrependimento genuíno e fé em Cristo Jesus. Agora, tendo sido salvo por Cristo Jesus, a Escritura, em hipótese alguma, diz, agora relaxe. Cristo não diz, olha, agora relaxe, deixa a vida te levar. Não. A Bíblia nos mostra que é com esforço, a cada dia, dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Como diz o salmista, no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E todo o contexto ali do Salmo 127 é dizendo exatamente o seguinte: se Deus não estiver ali, se Deus não for o centro, se Deus não estiver, não for o centro da sua vida, da sua família, de tudo que você fizer, esquece. Mas também nós aprendemos o seguinte: agora, se Deus é o centro, eu não preciso fazer nada? Não, o salmista não diz isso. Se Deus é o centro, eu continuo fazendo tudo.
Mas Deus tem que ser o centro. Agora, se Deus não for o centro, você pode fazer de tudo, e mesmo assim será tempo perdido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E ele faz várias aplicações com relação a isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, ele diz: olha, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. Ou seja, não foi para eu ficar ali relaxado. E ele diz: de fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, eu trabalhei, me esforcei. E Paulo sempre com a preocupação, né, de mostrar que não era fruto dos seus braços, das suas obras. E ele continua, né? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas ele está dizendo: trabalhei, eu fiz o que tinha que fazer. Mas quem me capacitou, a força vem de Deus. É Ele que me fortalece, é Ele que me capacita. Mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Assim como Davi está dizendo: olha, eu coloquei mordaça na minha boca, para me santificar. Vigiando para que eu não blasfeme contra o meu Deus por conta das adversidades, ou por conta das tentações, ou por conta das provações. 2 Pedro 1,15, 1,5 diz, né? Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. Todo o vosso esforço. Qual que é a diferença, né, de um cristão para um ímpio? Imagine lá os dois com uma lavoura. Como que seria? Um cristão, aquele que tem a bênção de Deus sobre ele. Como que seria? Ele simplesmente encruza os seus braços e espera a chuva? Ele não planta, ele não ara, ele não faz nada? Imagine, está lá, um cristão e um ímpio. O cristão confia na bênção de Deus, na provisão do Senhor, e por conta disso, então ele acha que ele não precisa fazer nada, simplesmente cruza os braços e começa a orar. Descansa. O ímpio, por outro lado, ele não crê em Deus, não confia em Deus, mas ele trabalha pra caramba, ele ara a terra, ele faz tudo que está ao alcance dele, de tudo para que possa a terra brotar. Não, mas não é isso, não é assim que funciona. A Escritura não diz que deve ser assim. Que pelo fato de confiarmos em Deus, nós simplesmente relaxamos e não fazemos nada que está ao nosso alcance. Pelo contrário. O ímpio, ele dá a enxadada dele ali na terra, começa a arar a terra e ele diz: eu sou o máximo. Se não fosse por conta de mim mesmo, tudo estaria perdido. Ou seja, eu sou o cara, eu sou fenomenal. Se você conversar com qualquer ímpio, você vai perceber isso de maneira muito, muito clara na vida deles. Não dão um braço a torcer. Nós somos melhores que eles? Claro que não, nós somos iguaizinhos. Se não fosse a graça de Deus nos fazendo enxergar os nossos pecados, quão arrogantes nós somos, o quão impetulantes nós somos as mesmas coisas que eles. Se não fosse a graça de Deus, né, o cristão ele está lá, ele dá a enxadada na terra e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se não fosse Deus dando graça, se não fosse Deus me dando a vida, jamais eu poderia arar essa terra. Aqui está a diferença. Não é que o cristão encruza os braços e fica esperando a chuva vir. Não, ele vai, ele ara a terra, ele faz tudo que está ao alcance dele, mas ele diz: só faço o que faço pela graça do Senhor. Se não fosse a graça de Deus sobre mim, eu estaria perdido. Pois afinal de contas, quem de vocês aqui? Qual de vocês pode dizer: eu tenho total controle sobre a minha vida? Você tem controle sobre a sua vida? Pode fechar a cortina da vida para você hoje. E aí? Você não tem poder para acrescentar um dia à sua existência, horas à sua existência. Essa é a realidade. Então tudo que nós temos e somos é fruto da graça de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Segundo, princípio para vencer as tentações: você tem que suportar o sofrimento. A vida é feita de sofrimento. O problema é que muitos querem viver num mundo de ilusões, de fantasias. A vida é assim: angústias, aflições, dores, e há épocas que elas aumentam. Essa é a realidade. Mas você vai descansar, vai ter paz quando você for para a eternidade, quando você morrer, quando você for para a glória. Se você nasceu de novo, você vai para a glória. Aí você vai ter descanso. Agora, se você não se arrependeu dos seus pecados, não creu em Cristo, aí o seu tormento só vai começar, porque você vai estar debaixo da ira de Deus. As pessoas têm medo do diabo. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, mas o meu Deus não é assim, pastor. É, porque o seu Deus não é o das Escrituras. Se o seu Deus não pune a maldade humana, o seu Deus simplesmente não é o Deus das Escrituras. E no dia do julgamento, você não vai estar diante do Deus que você formulou, que você cogitou na sua mente, que você criou um ídolo. Você vai estar diante do Deus
que ele se revelou aqui nas Escrituras, deste Deus aqui, que pune a maldade humana, que pune um homem que é mau, que decidiu viver toda a sua vida longe dele, e ponto final. Que não o reconheceu como Senhor e Salvador. É diante deste Deus, não é diante do ídolo Jesus que você criou. Então é isso que você tem que pensar. E nós temos que suportar o sofrimento. Davi, não apenas aqui, mas em outros salmos, você vai dizer, olha, né, eu não vou me desesperar diante da prosperidade dos ímpios. Eu não vou me enraivecer diante do desprezo deles. Ou seja, eu não vou revidar diante da zombaria deles. É a luta que nós vamos enfrentar. Todos os dias. Tem épocas que essas tentações, elas simplesmente aumentam. Ele vai dizer aqui, né, que ele deixou de falar o bem, né? Deixou de falar o bem. Algumas pessoas acham que ele deixou de louvar a Deus, deixou de engrandecer ao Senhor. Será que é isso? Será que ele deixou de falar os louvores de Deus ou de pregar a palavra de Deus? Não. O que ele está descrevendo é, eu podia me defender. Eu podia falar acerca de todas as coisas boas que eu praticava, mas eu decidi me calar. Ou seja, ele preferiu ficar calado. Ele não quis ficar ali debatendo, argumentando, ele simplesmente esperou em Deus, ele confiou em Deus. Nós vemos Isaías dizendo isso, né? Acerca do Messias, Isaías capítulo 53, e diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, né? Essa era uma profecia acerca do Messias. E nós vemos o cumprimento dela, de acordo com o relato lá de Mateus, capítulo 27, verso 14. E ele diz, e Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. E depois nós vemos exatamente isso, né, se cumprindo o que o profeta havia dito. E é isso que nós também temos que aprender, diante das enormidades, diante das dificuldades da vida. Pense bem, né? E aí o meu terceiro ponto já, o sofrimento por se santificar. Se você decide, né, realmente assim como Davi, colocar uma mordaça na boca, ou seja, esse processo de santificação, você entende que os sofrimentos virão, que eles fazem parte da vida, e quando você decide, né, viver neste processo de santificação, muitas vezes você vai enfrentar sofrimentos justamente por se santificar, por fazer o que é correto. Davi está dizendo, eu coloquei uma mordaça, eu decidi suportar a minha dor, as minhas angústias, e quando eu decidi suportar, elas pioraram. Não é isso que acontece comigo com você? Por exemplo, quando você decide perdoar alguém, é fácil? Não, não é fácil. É moleza? Não, não é moleza. Você decide perdoar, agora ficou show. Show de bola. Fica tudo tranquilo? Claro que não. É difícil pra caramba. Mas não é algo opcional. O perdão não é algo opcional. É tolice você querer achar que o perdão é opcional. Não, como que você quer perdão de Deus se você não perdoa o próximo? Ah, mas fulano errou demais comigo. Você errou demais com Deus. E Deus te perdoou. Veja como que nós somos tão pequenos, né? Nós somos tão duros de coração, que nós queremos usar inúmeros argumentos e esquecemos que nós transgredimos, ou seja, pecamos contra o nosso Deus de uma maneira tão grande, e nós queremos olhar para o nosso próximo e dizer, não, eu não posso perdoá-lo, porque ele fez isso para mim. Quando você for tentado a querer colocar esse padrão, lembre-se do seu pecado, o tamanho da sua transgressão para com o nosso Deus. Então, quando você decide perdoar, ou qualquer outra coisa que você vai enfrentar por se santificar, você não vai ficar de boa, vai ser um tormento, vai ser difícil. Sofrimentos virão. E quando você achar que não vai aguentar, o que você tem que fazer? Faz como Davi. Você achar, olha, as pressões estão demais, as tentações estão demais. Eu acho que eu não vou aguentar. Daí você faz o que ele pediu aqui para o Senhor. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias vivereis, para que eu saiba como sou frágil, né? Ou seja, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, de todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. E aqui o meu quarto ponto, né, caminhando aí já para o fim, ver a sua fragilidade. Para você vencer as tentações, você precisa enxergar a sua fragilidade. O quão limitado você é,
quão fraco você é e o quanto você precisa de Deus. Davi, ele está numa batalha árdua contra o seu pecado. Como vencer? Ele nos mostra como ele vence essas tentações. Como vencer essa batalha difícil, essas angústias e essas aflições. Ele pede a Deus que mostre o seu fim. Ou seja, ele pede para que Deus mostre a sua fragilidade. Esse é o primeiro ponto, ou seja, ver a sua fragilidade para vencer a tentação. Ou seja, ao ver a sua fragilidade, ele vencerá essa tentação de pecar contra Deus. Se eu me enxergo que eu sou totalmente limitado, fraco, pequeno, que eu sou um pó, como? Qual ousadia eu terei para me levantar contra o meu Deus? Se eu sei que é Ele que me mantém de pé, se Ele disser, acabou, pronto, final, a cortina da vida se fecha, porque a morte e a vida estão no seu poder. Ou seja, se eu enxergo quem eu sou, a minha pequenez, eu não vou querer empeitar Deus, não vou querer blasfemar contra o meu Deus, não vou querer levantar contra o meu Deus. Se você se lembra, Paulo lá em Romanos, após descrever aquela série de pecados ali, ele diz o porquê as pessoas viviam daquele jeito. Porque elas estavam mergulhadas em seus pecados. Ele diz, não há temor a Deus. Ou seja, como não há temor a Deus, eles consideram-se fortes. Então, por isso eles pecam. Ou seja, eu não preciso de Deus. Se não há Deus, eu conduzo a minha vida, eu sei o que eu faço. Eu não preciso de Deus. Agora, quem se enxerga como um fraco, ou como diz o profeta Isaías, como um verme, ora, o que um verme faz? Verme, ele não blasfema. Verme, ele se humilha, ele se prostra, ele clama ao Senhor. Então, quem se enxerga como fraco, ele se humilha, ele ora, ele se arrepende dos seus pecados, ele busca ao Senhor. É por isso que Davi está pedindo, Senhor, faz-me reconhecer, abre os meus olhos. E o segundo, é claro, ver a brevidade da vida, né? Ver a brevidade humana, o faz lembrar que o sofrimento é passageiro. Não é isso que Paulo nos mostra? Que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Ou seja, o que Davi está dizendo, Senhor, faz-me reconhecer a fragilidade. Se nós pararmos para meditarmos na brevidade da vida, qual conclusão você vai chegar? Uma hora tudo isso aqui acaba. Uma hora as dores cessam, as angústias passam, acabou. Não haverá mais dores, não haverá mais sofrimentos, não haverá mais morte, ou seja, ver a brevidade humana o lembra que o sofrimento é passageiro. O que é 70, 80 ou 100 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Então o que ele está dizendo é, mesmo que a vida inteira fosse de total sofrimento, isso vai ser muito curto. E, por terceiro, né, que eu sempre digo aqui, ao ver a brevidade humana, isso mostra que o êxito do ímpio também é passageiro. Da mesma maneira que o sofrimento do cristão, ele é passageiro, o sucesso, o êxito do ímpio, ele também será passageiro. Ele vai desfrutar aqui 70, 80 ou 100 anos. O que é 100 anos comparado com a eternidade? Ele desfrutou 100 anos de puro prazer e alegria neste mundo. O que é 100 anos de alegria comparados com a eternidade debaixo da ira de Deus? Então, quando nós falamos da fragilidade, nós vemos isso. E ele está dizendo, né, essa fragilidade humana. Ele diz, mostra-me o meu fim, no verso 4. No verso 5 ele diz, olha, um palmo a minha vida. Minha vida é como um palmo. Ou seja, eu não sou nada. Sou como um sopro. Ele está dizendo, é como um sopro. No verso 6 ele diz, é apenas uma sombra. Apenas uma sombra, né? João 14, né? Verso 1 e 2, né? Como a flor, ele nasce e murcha, como a sombra é fugaz e não permanece, né? Ou seja, logo se dissipa. Logo se dissipa, né? A sombra é a aparência de alguma coisa, né? Ou seja, perdeu a sua essência, resta apenas uma lembrança do que um dia foi. Agora não é mais nada. Ele está dizendo, né, inquieta-se, né, à toa, né? Vamos ler aqui o verso 6. Na verdade, todo homem vive como uma sombra. Inquieta-se e ajunta riquezas em vão. E não sabe quem ficará com elas. Ou seja, ele inquieta-se à toa. Pois afinal de contas, se ele é uma sombra, por que sonhar em acumular
dinheiro, riquezas. Os homens vivem assim. Eles sonham em acumular riquezas, deter todo o poder. Eles fazem isso como se eles fossem viver mais de 1000 anos. Eles se esquecem das suas limitações. E mesmo aqueles que são firmes, diz ele, né, no verso 5, eles não são nada. Veja comigo aí no verso 5, né? No final, a parte B do verso. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. É apenas um sopro. E aqui nós vemos, né, quanto que os pastores, muitos pastores já se distanciaram das Escrituras, né? Que eles afirmam, cada um afirma um absurdo maior que o outro, né? O Cláudio Duarte, certa feita, ele disse, né? A vitória não está nas mãos de Deus, mas nas suas decisões, né? A vitória não está nas mãos de Deus, mas nas suas decisões. E as pessoas aplaudem um cara desse ainda. Absurdo, né? Como Tiago Brunet e muitos outros, né? Você tem o poder de escrever a sua história, né? Ou seja, desde que você se esforce, desde que você se dedique, você pode tudo. Ou seja, você faz o seu destino. E essa pregação, essa palestra, ela faz sucesso. Os homens adoram isso, né? Eles acham que eles têm o poder em suas mãos, né? Que desde que eles se dediquem, desde que eles se esforcem, eles podem tudo. Você pode o que Deus quiser, irmão. O que Deus não quiser, você não vai poder. Essa é a realidade. Desde que eu me dedique, desde que eu faça tudo, desde que eu levante cedo e vá dormir tarde, eu posso fazer tudo o que eu quero. Será? Não, você não pode. Essa é a realidade, você não pode. Quantas pessoas que acham que tem, por exemplo, um cara ele pode se dedicar a vida inteira para ser um jogador de futebol. E se o cara está lá no seu carro, está andando lá com o seu carro, em seu carro, vem um outro louco e bate nele. E tem que lhe amputar a perna. E aí? Ele pode tudo desde que ele se esforce? Desde que ele se dedique? Você acha mesmo que você pode tudo desde que você se esforce? Desde que você se dedique? O nosso problema é que muitas vezes não enxergamos as nossas limitações. Nós não enxergamos. A doença muitas vezes nos faz isso, nos faz enxergar como que nós somos limitados. Como que nós somos tão frágeis. Quando você está num leito de hospital, aí você vê, você está na mão de outra pessoa. E, é claro, nós cremos que estamos nas mãos de Deus, né? Se você for depender da maioria aí, olha, só o sangue do Cordeiro, viu? Que é meia dúzia que trabalha por vocação, porque o resto é tudo, a maioria, a grande maioria é incompetente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você imagina, né? Você está lá, para fazer um procedimento. A mulher vai te dar uma anestesia que vai zerar. Um dia eu fui fazer um exame, né? Já começa que você tem que tirar todos os seus trajes, né? Negócio ridículo, né? Põe aquele negócio que mal fecha nas costas, né? Feio pra caramba, né? A gente já é feio e vai pôr uma roupa feia ainda, né? Aí tô lá esperando a medicação. Aí os dois médicos começaram a brigar. O homem com a mulher começou a brigar, porque ela não queria estar ali. Eu comecei a orar, né, Senhor? Segurei, a mulher está com a injeção na mão ali, vai saber o que ela vai aplicar em mim aqui, né? Rapaz, mas se ela aplicasse alguma coisa, já tinha ido para a glória faz tempo, porque 3 segundos eu zerei. Não estava, nem ouvi a voz dela mais. Mas você vê, é muita incompetência, né? Eu estou dando um exemplo aqui da briga deles ali na minha frente, mas isso aqui é café pequeno perto dos absurdos que eles cometem, né? Mas eles acham que incompetentes somos só nós, né? Só a liderança, só os pastores, né? Só nós somos incompetentes, né? A incompetência não abrange as outras áreas, né? Sim, abrange as outras áreas, sim, pode ter certeza, né? Então nós temos que nos lembrar, se Deus não for gracioso, se não for a graça de Deus sobre nós estamos perdidos. Esquece isso, né? Desde que você se dedique, desde que você se esforce, você poderá tudo. Não, você não poderá tudo. Você é limitado. Eu sou limitado. Todos nós somos limitados. E para nós encerrarmos aqui, ele confessa, né? Ele faz essa confissão de pecado, do verso 8 até o verso 11, né? Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abra a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Veja a linguagem que ele usa, né? Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Livra-me de minhas transgressões, desfaleço pelo golpe, né? A traça, os insetos que destroem, né? O Deus bíblico, mais uma vez, né, o que está aqui diante de nós, ele é completamente, né, ele é bem diferente
do Deus dos evangélicos modernos, não é? Não há espaço para esse Deus do na pregação dos evangélicos modernos. O Deus que se ira contra tudo aquilo que é mal. Um Deus que pune a maldade humana. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Não vai mudar em nada se você não crê nisso. Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você bem entende. Mas um dia você vai estar diante desse Deus, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aí você vai conhecer a face desse Deus. Que hoje Ele está te dando a oportunidade de você conhecer a misericórdia, a graça, e receber perdão. Mas se o homem decide viver de maneira impenitente, um dia não haverá mais espaço, mais tempo para conhecer esse Deus misericordioso. Mas você vai conhecer a outra face de Deus, que é a ira de Deus. Deus irado contra a maldade humana. E aí não haverá mais, não haverá, como o catolicismo romano diz, o purgatório. Não. No último velório que nós fomos, né, do nosso parente, no penúltimo, né, porque o último você nunca sabe, né? No penúltimo, o pastor fez uma oração, né, tal. Aí fomos pro cemitério. Aí chegou lá, me parece, um camarada do nada. É conhecido nosso, né, mas já tinha falado lá no ML. Aí o cara quer falar agora aqui, debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Tá bom, né? Tinha o pessoal mais ligado lá, né? Eu falei, eu vou ficar na minha, né? Fazer o quê, né? Aí o camarada começou a falar. Começou a falar certo, todo mundo fala, né? Começa a falar da brevidade humana, parari paroró, tudo certinho. Né? Você tem que lembrar que a mentira, ela não vem de forma escancarada. Aí ele começou resumindo, né? Para resumir. Aí ele falou assim, não, no final, todos nós vamos estar com Deus. Olha, uns, né, mesmo aqueles rebeldes, né, todos nós vamos estar com Deus. Não vamos estar com Deus. Isso não funciona assim. Aí tinha parente meu do lado, que não é cristão. Falei assim, essa parte que ele falou aqui é totalmente mentira. Se você não se arrepender dos seus pecados, um dia você vai estar debaixo da ira de Deus. Não vai ter tempo para você se arrepender, não vai ter purgatório, não vai ter nada para pagar pecado, não. Se descer o corpo para a sepultura condenado, você está condenado. Então não escuta o que ele falou ali não, que ele é bobeira. Se cair nessa onda aí, você vai estar debaixo da ira de Deus. Você pode ter certeza. O que a Bíblia diz, o que Jesus disse, é que quem desce à sepultura, o corpo que desce à sepultura condenado, está condenado a uma eternidade de sofrimento. Não há como depois da morte querer pedir para remir pecado, não. Não funciona assim, não. Então essa é a verdade, né? Então o Deus bíblico, ele é bem diferente do Deus dos evangélicos. Davi está descrevendo o que Deus fez nele. No capítulo 38 nós vimos isso. Ele diz, eu estou sendo objeto da ira de Deus por conta dos meus pecados. Aí você acha mesmo que você pode viver a sua vidinha? Nadando de braçada no pecado? Ah, pois afinal de contas sou filho de Deus. Deus não vai me punir, Deus não vai me repreender. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo, as suas flechas cravaram em mim. A tua mão está pesando sobre mim. E aí você acha que a mão de Deus pesa só sobre o ímpio, né? Isso aqui é uma advertência para que eu e você possamos a cada dia confessar os nossos pecados. Falar, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ou seja, ele sente esse peso, ele percebe a sua fraqueza. Ou seja, né, colocar a mordaça na boca também nos remete a isso. Olha, eu quero fazer o bem, mas essa maldade aqui está brotando. Ou seja, ele percebe que a sua vontade e decisões, elas não são tão fortes assim. Que ele precisa lutar contra elas, né? Contra elas. E um exemplo clássico, né, e fácil para nós enxergarmos quão limitado nós somos e o quão nós necessitamos de Deus é o amor bíblico, não é? Paulo, inspirado por Deus, 1 Coríntios capítulo 13, o que ele vai dizer acerca do amor? Uma das coisas que o amor, ele é o quê? Paciente. Paciente. Faz uma breve análise aí, meu irmão. Não volta muito a fita, não. Não volta muito a fita, não. Pensa só no hoje. Quantas vezes você perdeu a cabeça? Pensa. O amor é paciente. Esse é o amor bíblico. O amor é paciente. Tudo suporta. Tudo suporta.
que isso nos faz enxergar? Ou seja, a Bíblia diz, olha, o amor bíblico, ele é paciente, ele tudo suporta. Aí você olha para a sua vida. Você olha para a sua família, você olha para os seus filhos, você olha para a sua igreja, você olha para os seus irmãos. E o que você enxerga é que você é completamente impaciente. Essa é a verdade. Se você for franco consigo mesmo, você vai enxergar isso. Eu sou impaciente. Quantas vezes eu perco paciência? Quantas vezes? O que fazer diante disso? Fazer o que Davi nos ensina aqui no verso 7. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos o quanto nós precisamos mudar, mas nós estamos nessa luta, nós estamos nessa batalha. E aí nós vemos o que a Escritura exige, o que o nosso Deus exige. E nós vemos que nós somos tão fracos. Precisamos do Senhor. Nós clamamos por Cristo. Fala, Senhor, se o Senhor não me der graça. Por isso que é importante você confessar o seu pecado. Você falar, Senhor, eu sou tão impaciente. Oh Deus, eu sou tão revoltado. Eu sou tão rebelde. Eu sou tão avarento. Eu sou tão invejoso. Dá nome aos seus pecados. E clamar a Deus, e clamar por Cristo. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não operar, eu estou perdido. Se o Senhor não fizer, eu estou perdido. Que nessa noite nós possamos fazer como Davi. Esperar no Senhor, confiar no Senhor e crer, clamar por Ele, para que nós possamos andar em novidade de vida e vivermos de maneira que Ele seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.